o Presidente alertou que é preciso mais verba, mais dotação orçamental destinado ao Tribunal Constitucional. Diz que escreveu uma carta em agosto ao Primeiro-Ministro que não teve resposta a não ser agora e sem garantias de que vai haver um aumento. Relativamente ao que aconteceu este ano, 2025, está previsto um aumento de menos 2%, são cerca de 200 mil euros. O que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é algo que não deveria estar a acontecer na praça pública, quer dizer, o que é normal acontecer é que o Ministério das Finanças procure, relativamente a organismos cimeiros do Estado, recebe as propostas orçamentais, acerta com os organismos o que tem a acertar e inscreve, por regra, os pedidos dessas instituições em sede de Orçamento de Estado. E por isso aquilo que está hoje a acontecer não é muito frequente, não é muito normal, está mais no campo da deselegância institucional. Mas da parte de quem? Eu creio que o Ministério das Finanças aqui podia ter um pouco de cautela no trato com o Tribunal Constitucional. Nós estamos a falar de verbas que não têm particular expressão no global do que é o Orçamento de Estado. O Tribunal Constitucional diz que precisa de uma verba de 1.600.000 euros. Vejamos, num orçamento de mais de 100 mil milhões, estamos a falar de uma verba que depois até pode nem ser totalmente executada ao longo do ano. A questão aqui, e acho que o Governo, aliás, ganhava só em evitá-la, é ficar um pouco a ideia de que o Governo está a fazer no fundo, esta deselegância institucional com o Tribunal, no fundo, por causa de algum remoque relativamente ao chumbo que o Tribunal Constitucional fez relativamente às normas da Lei da Nacionalidade e à Lei de Estrangeiros. E por isso era escusado, não é assim que se faz, normalmente com a Presidência da República. Bom, a Assembleia da República aprova o seu próprio orçamento, mas a Presidência da República, o Tribunal Constitucional, outros órgãos superiores do Estado enviam as suas propostas, o Ministério das Finanças em tempo, em agosto, acerta com essas entidades os valores e inscreve esses valores de acordo com essas entidades no orçamento e não há um debate público entre Ministro das Finanças, Presidente do Tribunal de Contas e Primeiro-Ministro. Acho que isto podia-se ter poupado também, não tem particular gravidade, mas quer dizer, podia-se ter poupado esta deselegância institucional. Quando diz, só para terminar este tema, quando diz que não tem particular gravidade, mas esta falta de orçamento no Tribunal Constitucional de que se queixa o Presidente deste órgão, de que forma é que pode afetar o regular funcionamento deste órgão de soberania? Não pode, que não imagino sequer que venha a haver qualquer falta de orçamento. O que o Ministério das Finanças diz é, bom, não se preocupem porque nós ao longo do ano vamos reforçando em função dos pedidos. E o Tribunal Constitucional diz, bom, mas eu preferia que o dinheiro estivesse já cá todo orçamentado. Quer dizer, é algo que na prática muito provavelmente vai dar ao mesmo, mas é de bom tom na relação entre o Ministério das Finanças e as instituições cimeiras do Estado português, não haver discussões públicas sobre os seus orçamentos, ainda por cima quando são orçamentos de muito pequena dimensão. Nós, quer dizer, estamos a falar do orçamento da saúde, não é? Que são 18 mil milhões, nós estamos a falar de 1,5 milhão de euros, quer dizer, chega a ser... E, portanto, pelas suas palavras, depreendo que no mínimo esta situação lhe causa estranheza. Causa-me, quer dizer, causa-me um bocado, um certo sentimento de incómodo, no sentido que não é assim que as instituições se relacionam umas com as outras. Eu acho que nós vivemos já numa democracia madura, independentemente das opiniões e dos papéis que cada instituição tem, que é absolutamente essencial saber respeitar, o do Tribunal Constitucional, o do Governo, da Assembleia da República, o do Supremo Tribunal de Justiça, e por aí adiante. Além desse respeito institucional ser algo essencial, creio que também desse respeito institucional vem não se discutirem estes temas na praça pública, porque nunca o foram, não são, e fazem, aliás, acho que o Governo sai um pouco prejudicado disto, porque dá um pouco a ideia que é, no fundo, está chateado com o Tribunal Constitucional. Não tem nenhuma razão para estar chateado com o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional interpretou a lei da forma como bem entendeu e não deu razão ao Governo nestes aspectos. O Governo agora corrigiu a sua proposta. Veremos se totalmente ou se o Tribunal Constitucional vai ser chamado a intervir de novo. Era evitável. Vamos ao segundo tema desta noite. O Governo fez saber que se prepara para alterar a lei do Tribunal de Contas. É uma indicação que foi dada pelo Ministro da Reforma do Estado. Há motivos para preocupação? Ao contrário, eu trouxe este tema porque eu quero saudar a iniciativa do Governo e quero dar força para que ela se desenvolva e se desenvolva com profundidade e com a intensidade que é necessário. Fundamentalmente estão em causa duas coisas nesta alteração que o Governo propõe. A primeira é reconduzir a ação do Tribunal de Contas àquilo que é a gênese, a origem e a função nuclear do Tribunal de Contas, que é a avaliação da legalidade dos atos praticados pela administração pública em matéria de despesa.
E isso essa função, que é a função nobre do Tribunal de Contas, deve ser a sua função. Ao longo dos anos, houve uma degenerescência das competências do Tribunal, ou da forma como o Tribunal interpretou a lei relativamente às suas competências, fizeram com que o Tribunal se concentrasse na avaliação de mérito da despesa pública. Isto é, se isto era bem gasto assim, se isto não era bem gasto assim, se devia ser feito de outra maneira, se devia ser de outra alternativa, isto é, houve, ao longo dos anos, um processo de degenerescência das funções do Tribunal de Contas que claramente colidiram com as esferas do poder político democrático. Ora, o Tribunal de Contas não é nem um órgão eleito, nem é um órgão democrático, no sentido de responder perante eleitores, perante o povo, e por isso o Tribunal de Contas não deve ter essa função. E esta função... Essas alterações que o Governo se prepara para fazer já deviam ter sido feitas, na sua opinião? Na minha opinião, já deviam ter sido feitas lá atrás, já deviam ter sido feitas pelo Governo que antecedeu este Governo. Gostaria de as ter feito, de eu as ter feito, e por isso a minha palavra aqui é... Quando tem um tempo de um mandato, não pode... tem que escolher prioridades e o que é que vai fazer em cada momento. E por isso, daqui também estar a dar esta palavra de reconhecimento e de força, no sentido de, muito importante fazer esta recondução à avaliação da legalidade. Porque para avaliar a qualidade da despesa pública, ou se esta despesa é prioritária ou não é prioritária, se esta forma de elaborar é melhor ou não é melhor, quem deve ter são os órgãos correspondentes da governação, seja a nível nacional, seja a nível autárquico, são os órgãos da administração pública que tomam essas decisões, e se deve haver, e tem que haver, uma melhoria contínua do esforço da qualidade dessa despesa pública, isso deve caber a órgãos de aconselhamento que estão na dependência desses órgãos decisórios. Isto é, se o Ministério das Finanças precisa de aconselhamento relativamente à qualidade da despesa pública, deve ter um organismo e deve ter uma entidade que especificamente trabalhe nessas áreas, com poderes de auditoria, aliás, sobre essas áreas, mas que no fundo não se confunda com a legalidade, não se confunda com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não tem esse papel. O Tribunal de Contas deve ter o papel da legalidade. O Governo alega que há aqui uma confusão atualmente entre a função de julgar e a de administrar. Não podia estar mais de acordo? Estou muito de acordo com essa afirmação e é precisamente este o ponto que tenho sublinhado. E esta confusão na função tem sido muito negativa do ponto de vista do funcionamento da administração do Estado e, na minha opinião, tem sido prejudicial à qualidade da própria despesa pública. Porque o que nós precisamos é que um tribunal seja atuante, seja assertivo e assegure o cumprimento das regras e faça, no fundo, espalhar e difundir uma cultura de melhor qualidade na execução da despesa pública através da verificação da sua legalidade, mas em circunstância alguma o tribunal tem competência, poder ou sequer legitimidade democrática para se pronunciar sobre o mérito dessa despesa. E por isso, e muitas vezes confunde-se... Na prática, só para que as pessoas percebam melhor a que é que se está a referir, tem a ver com os vistos prévios, concursos públicos, isso é outra parte que também... Eu vou dar um exemplo concreto. Imaginemos que uma entidade como uma Câmara Municipal decide lançar um programa de habitação feito em determinados moldes em parceria público-privada. Estou a dar este exemplo que eu conheço bem, aconteceu comigo, aconteceu com o Presidente Rui Moreira a propósito do mercado do bolhão, quando ele ocupava essas funções. O Tribunal simplesmente teve 2 anos a apreciar o mérito do modelo e depois, 2 anos depois, sem dizer nada, chumba o modelo. Quando muda a presidência do Tribunal de Contas, a apreciação do Tribunal de Contas é que se calhar o modelo não seria tão mau assim e que se calhar era melhor do que outro modelo alternativo. Não pode caber ao Tribunal de Contas a apreciação sobre o modelo. Cada entidade, um município, um ministério, uma entidade administrativa, tem que cumprir a lei e deve utilizar os modelos que a lei permite no seu entendimento da lei. Se isso não for assim, a posteriori, em sede de avaliação e de auditoria, que é o poder de eleição do Tribunal de Contas, o Tribunal identificará os aspectos da lei que não foram cumpridos e não foram seguidos.